Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, a gente vai ler o versículo 1 e 2. Esperar todo mundo achar para a gente ler juntos aqui. Deus quer que vivamos o melhor dele. Como foi dito aqui no início, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele não está falando o melhor do céu, ainda não, ele está falando da terra, gente. Deus tem uns céus para trazer na terra. Não é em vão que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, gente, o propósito de Deus, o propósito original dele desde o Éden é os céus na terra, é que a terra fosse uma extensão dos céus. E nós, Igreja do Senhor, nós estamos aqui para que através do poder do Espírito Santo os céus continuem invadindo essa terra. E alcançando pessoas, alcançando a nossa família, as nossas cidades, amém? Você está aqui comigo? Vamos ler aqui então, olha o que a Bíblia fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só esses 2 versículos, pode se sentar. Só esses 2, glória a Deus, olha só. Versículos tão conhecidos, mas vamos entender uma coisa aqui. Paulo, antes dele começar a falar sobre os dons redentivos aqui em Romanos 12, ele primeiro fala assim, antes dos dons, ele fala assim, olha, eu peço a vocês, eu estou aconselhando vocês, eu estou rogando que vocês se apresentem a Deus. Apresente a sua vida. Quando a Bíblia traz a menção corpo, está trazendo a vida por completo. Apresente a sua alma, o seu espírito e o seu corpo físico também a Deus. Porque a Bíblia fala que o nosso corpo é membro do corpo de Jesus. A Bíblia fala que o nosso corpo deve ser instrumento de retidão, de justiça. Então Paulo ele diz assim, olha, antes de mais nada, se apresente diante de Deus. Apresente a sua vida diante dele como um culto racional. O que é um culto racional, gente? A palavra racional vem de razão, mas para a gente entender um culto racional a Deus, é aquele tempo, momento de entrega intencional, entendeu? O que falta para nós hoje é sermos mais intencionais com a presença de Deus, é nós correspondermos mais à presença dele, que não está aqui nesta igreja, neste templo feito por mãos humanas, mas está dentro de mim e de você pelo Espírito Santo. E por vezes nós ignoramos a presença do Espírito Santo e por essa razão também a gente deixa de ouvir as direções que Ele quer nos dar para viver o melhor de Deus para a nossa vida. Então Paulo está dizendo, ei, se apresente, todos os dias busque a Deus, dê a Ele um culto, gente. Culto não é você vir para a igreja e apenas celebrar com as pessoas. Culto a Deus é um estilo de vida. Culto a Deus é você viver a sua vida de uma forma que vai agradar a Deus em todos os sentidos. Isso é um culto a Deus. Mas um culto a Deus também é aquele tempo de qualidade, de oração, de busca, de intimidade, que você deve ter com o Espírito Santo, um momento de entrega, onde você se dá a Deus completamente, espírito, alma, corpo, orando, adorando a Deus, meditando na palavra de Deus, porque, não sei se você sabe, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um acessório do crente, que o crente, quando vem para a igreja, traz a Bíblia. Não, gente, a Bíblia é o alimento do crente, é a comida que a gente precisa comer todos os dias, senão a gente vai desfalecer. Então, o apóstolo Paulo, ele traz essa recomendação. Ei, vai orar, vai buscar a Deus, seja intencional a Deus, e se entregue a Deus como um sacrifício vivo, porque você está vivo, não está morto. Um sacrifício vivo e santo. O que é santo? Santo significa ser limpo do pecado, ser justificado por Jesus. Então você, esse sacrifício ali que se entrega,
voluntariamente para Deus no seu dia a dia, numa vida de oração. E a gente precisa disso. Mas mais do que isso, além de Paulo trazer essa recomendação, no versículo 2 ele também diz algo, e eu quero parafrasear o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha gente, eu já falei para vocês que vocês precisam entregar-se a Deus intencionalmente, dar um culto racional a Deus todos os dias, se entregar, porque a vida cristã não é sobre vir para a igreja toda semana, ou vir a um congresso, mas é sobre caminhar com Jesus todos os dias. Isso é a vida cristã, gente, não é? É caminhar com Ele. Mas Paulo ele vai dizer algo, olha, tá bom, não basta você apenas ter aquele momento de intimidade com o Senhor, não basta você ser um intercessor, orar, falar com Deus, você precisa também experimentar transformação. Porque uma vida de oração que não segue de uma transformação na nossa vida, tem alguma coisa muito errada. Uma pessoa que se diz que é íntima de Deus, que ora, que intercede, que busca, que faz tanta coisa, mas você olha para essa pessoa e está faltando mudança de caráter, de conduta, tem um trem muito errado aí, gente. Tem um troço errado, está faltando. E é por isso que Paulo ele vai recomendar aqui no versículo 2, ele diz assim, olha, além disso, além de vocês buscarem a Deus, não sejam conformados com este século, ou com esse mundo, mas está falando aqui do sistema mundano caído. Não seja conformado com tudo que está acontecendo que é contrário à palavra. O que significa essa palavra conformar? É estar dentro de um formato, de uma forma. Então a Bíblia está dizendo, ei, não tenha o formato do mundo. Porque tem crente que a gente olha assim e fala assim, peraí, é crente mesmo ou é ímpio? Às vezes a gente tem dúvida, será que é só eu aqui? Tem mais alguém? Olha, você fala, peraí, meu Deus. Por quê? Está ainda no formato do mundo. E a Bíblia está dizendo, não entre no formato desse mundo, não se adapte a esse século, ao que tem acontecido, mas em vez disso, sejam transformados pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Para quê? Para que você então consiga viver o melhor de Deus. O que acontece aqui, gente? Eu quero falar exatamente sobre isso com vocês. Nós estamos trabalhando aqui nesse tema sobre sermos livres para viver o melhor de Deus. Mas é sermos livres do quê? Bom, de várias coisas, mas hoje eu quero te falar algo que a gente precisa ficar livre. Ou, aliás, nós precisamos libertar algo na nossa vida que está nos atrapalhando de viver o melhor de Deus. E sabe o que é? Libertar a nossa mente. Nós precisamos libertar a nossa mente de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, para que a gente possa, então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, para viver o melhor de Deus, você precisa mudar a sua mentalidade. Se você não sabe, ou se você não lembra, deixa eu recobrar aqui algumas lembranças que a Bíblia traz para a gente, algumas verdades. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos aqui são crentes mesmo, de Jesus? Você pertence a Jesus? Levanta a mão aí, quero ver. Isso. Você é de Jesus, não é? Mas deixa eu te dizer algo. Você é dele mesmo. Ele é rei, ele é salvador, ele é Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele te alcançou, Deus, ele te transportou do império das trevas. Você estava no império das trevas, no sistema mundano caído, pecando, caminhando para o inferno. Só que quando você se entregou a Jesus, ao senhorio de Cristo, Deus, ele te separou, ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, você não pertence mais a essa cultura mundana. A cultura hoje, sob a qual e baseada na qual você deve viver, é a cultura dos céus. A coisa não é mais do jeito que você fazia antes de conhecer Jesus. Agora você está no reino de Deus e você precisa mudar a sua mente, transformar a sua mente daquele formato lá mundano e adaptar a sua mente para os valores do reino de Deus.
Porque é impossível você viver o melhor de Deus com uma mentalidade ainda mundana, ou baseada em tradições familiares, ou baseada em coisas que você aprende por aí. Não tem como. E essa é uma das razões do porquê parece que você fala assim, meu Deus, eu não consigo viver o melhor do Senhor na minha vida financeira, eu não consigo viver o melhor do Senhor no casamento, na família, na igreja. Por quê? Porque na sua mente ainda tem coisas que não são do reino de Deus. Você ainda tem valores e princípios totalmente desalinhados com os valores e princípios que a palavra de Deus nos traz. E a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos ser transformados. E a nossa transformação não é uma mágica que Deus faz com você. Pum, transformei a Ana Kelly. Não, depende também da nossa parte. A gente faz a nossa parte de nos entregar a Deus, de mudar a nossa mente, de quebrar o nosso orgulho, os nossos achismos, para que Deus então venha transferir para nós os valores do reino dele. Porque hoje você faz parte do reino de Deus. Você não pode viver mais do jeito que o mundo vive, porque senão você nunca vai viver o melhor de Deus. E sabe, é exatamente isso que separa você. Olha o que está te separando, ó. O que está separando você da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua mente. Sabe, gente, a gente trabalha muito na igreja a questão do espírito, da alma. O que é a alma? A alma é composta da mente, né, que são os pensamentos, intelecto, e das emoções também e vontades. Você precisa converter as vontades da sua alma, os pensamentos ali da sua alma e as suas emoções para o reino de Deus. Isso é um processo. Isso é um processo. O problema hoje é que a gente tem uma geração ainda de cristãos bastante preguiçosos. Pensa que vir para a igreja é uma religião, é uma regrinha. Não, não, gente. A vida cristã é caminhar intencionalmente com Deus todos os dias. Com a palavra dele, falar, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ter o caráter de Cristo na minha vida. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:29, que todos nós, em Cristo, fomos predestinados para sermos semelhantes a Ele. Caráter, mente, a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo, ou seja, isso nos traz uma realidade que quando nós nascemos de novo, Deus ele já nos deu a predisposição para pensarmos como Cristo, mas nós temos que fazer essa semente do reino de Deus crescer na nossa vida, pela nossa entrega, pela vida de devoção, entende? Você precisa mudar a sua mentalidade sobre aquilo que você quer viver. Pensa aí, alguma área da sua vida que você diz assim, eu ainda não estou vivendo o melhor de Deus nessa área da minha vida. Pode ser exatamente porque a sua mentalidade não foi mudada sobre essa área da sua vida. Pode ser exatamente por isso, gente, porque você entende que muitas vezes não é falta de fé, não é falta de oração, mas é a falta de uma renovação da mente. O que é renovar a mente? É você desintoxicar a sua mente de percepções, de formas que você vê a vida, que são totalmente fora da palavra de Deus. Renovar a mente é você trazer pensamentos novos, que vêm da palavra de Deus. E é só assim, gente, que você vai conseguir desfrutar do melhor de Deus para você, em tudo. Em tudo, você está entendendo? Está claro isso aqui? Não há como você viver o melhor de Deus com uma mentalidade mundana. Às vezes você ora, tem fé. Mas, Ana, meu Deus, eu não sei o que acontece, Ana Kelly, eu já orei, já jejuei, já fui no monte 7 semanas, já fiz isso, já subi a escada aqui do púlpito 100 vezes. Você já fez um tanto de coisa e nada resolve. É porque o problema está aqui, ó, na mente. Tem coisas aí a serem tiradas, substituídas pelas verdades da palavra de Deus. E deixa eu te dar uma outra notícia. A Bíblia diz que Deus ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestes. Sim, ele já tem. Mas sabe o que está acontecendo? Essas bênçãos não te alcançaram ainda,
porque elas estão esperando que você mude o seu entendimento sobre muitas coisas. Não é Deus que não quer te abençoar, é você que não quer mudar. Entende? Você não se dispõe. Você acha, não, é a tradição, é a minha vida, e por isso que a sua vida está travada em algumas situações. Meus irmãos, uma mente transformada traz uma vida, ou destrava a sua vida. Uma mente transformada resulta numa vida destravada, você entende? A sua vida, ela destrava quando a sua mente começa a receber aquilo que Deus pensa. Aquilo que é conforme o reino de Deus. A gente precisa, sabe, nessa noite, libertar a nossa mente. Libertar a nossa mente de valores lá mundanos. Ou de coisas da Bíblia que são distorcidas, mentiras, que muitas vezes são pregadas por aí. Nós precisamos desintoxicar, libertar a nossa mente para viver o melhor de Deus. Aí sim a gente vai sair desse congresso dizendo, agora eu sou livre para viver o melhor de Deus. A partir do momento que você entender isso, o que eu estou fazendo aqui nessa noite, eu estou te entregando chaves que vai destravar a sua vida. Hoje tudo é destrava, né? Tem a moda. Destrave, método destrave. Eu estou te dando a revelação destrave. Mude a sua mentalidade e a sua vida fluirá. Em nome de Jesus. Mas do que a nossa mente precisa ser liberta, afinal? Abre comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 10. Do que a sua mente precisa ser liberta? Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Segundo Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Quem não achou, diga, me espera, Ana, me espera aí. Vejo que todos acharam, vocês estão muito afiados, gente, gostei, viu? 2 Coríntios, capítulo 10. A Bíblia diz assim, Paulo dizendo, eu mesmo, Paulo, vos rogo, olha ele rogando de novo, pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Essa palavra humilde é manso aqui, viu, gente? Mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns dos que nos julgam como se andássemos em disposições mundanas, de mundano proceder, ou em outras versões, segundo os padrões humanos ou mundanos. Para aqui um momento. Paulo está dizendo aqui, né, ele começa a dar uma explicação ali para a igreja de Corinto, e nesse capítulo ele começa dizendo assim que ele quer falar algumas coisas ali para algumas pessoas que estão julgando a ele e julgando outros irmãos em Cristo, pensando assim, eles devem ser militantes de alguma causa. Eles devem, né, fazer uma manifestação e tudo por Jesus, alguma coisa assim. Eles devem ser um tipo de zelotes, uma coisa. Houve esse julgamento para com eles. E Paulo ele vem explicar que a causa a qual ele abraça é uma causa espiritual. Ele abraça a causa de Cristo e ele começa a falar que essa luta não se trata de uma luta como soldados romanos, com espada, com ataques, com revoluções, com manifestações. E então aqui no versículo 4, acompanhe comigo, ele começa a dizer que tipo de causa é essa, que tipo de batalha é essa que eles têm encarado. Versículo 4, versículo 3, aliás. Porque, embora andando na carne ou sendo seres humanos, não militamos segundo a carne ou de uma maneira física. Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais, terrenas, naturais, e sim poderosas em Deus para destruir ou demolir fortalezas, anulando nossos sofismas, argumentos, distorções, enganos e toda altivez, que é orgulho, soberba, arrogância, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão.
Ou seja, Paulo ele começa a falar de uma batalha espiritual que muitas vezes ela pode ocorrer na mente. Vamos entender aqui esse texto. Ele fala que a nossa batalha ela não é terrena, a gente não precisa de espada, de coisas naturais. A nossa batalha ela é espiritual, só que as armas para a nossa batalha, elas são poderosas em Deus. Para todo tipo de batalha, existem armas que Deus ele dispõe para nós. E ele começa a dizer que essas armas são para destruir fortalezas, sofismas, altivez. E o que são fortalezas, gente? É aqui que a gente chega sobre do que a nossa mente precisa ser liberta. A nossa mente precisa ser liberta de uma coisa chamada fortaleza. O que é fortaleza? Não é a capital lá do Ceará, não. Peraí, não. Isso daqui é outra coisa. O que é uma fortaleza, gente? Fortaleza é tudo aquilo que o ser humano confia na sua mente que não seja Deus. Fortaleza espiritual, que a Bíblia fala, são também estruturas de pensamentos totalmente contrários aos pensamentos de Deus, através dos quais Satanás influencia uma pessoa, inclusive cristãos. Cristãos com uma mente não renovada possuem fortalezas, estruturas de pensamentos. É um lugar onde ele confia em si mesmo. E Paulo ele vai dizer sobre orgulho, altivez. Por quê? Porque um crente que não quer mudar a sua vida, não quer que a sua mente seja transformada, é um tipo de crente arrogante, orgulhoso, que não abre mão de uma mentalidade mundana, tradicional, porque ele diz, eu sou desse jeito, eu não preciso mudar. Eu sou assim. Essa é a minha personalidade. Meus irmãos, quando a gente vem para Jesus, a gente passa a receber a personalidade de Cristo. É o fruto do Espírito na nossa vida. Não é mais sobre nós, está entendendo? É o que Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que passa a viver em nós. E um cristão que ele é apegado, não, mas eu não consigo pensar dessa forma, eu não abro mão, a minha família sempre pensou assim, eu nasci assim. Não, você nasceu assim, mas você não precisa permanecer assim. O Senhor quer mudar a sua mente. Deus ele quer demolir tudo aquilo que está te atrapalhando de viver o melhor dele. E são essas estruturas, gente, de pensamentos que atrapalham, sabe? São estruturas através das quais Satanás tem espaço, legalidade para começar a investir mais na sua vida. E isso acontece, né? A gente vê que acontece desde a infância. Como que Satanás, através das situações ruins da vida, ele vai se aproveitando para tentar moldar num ser humano um tipo de mentalidade destrutiva. E a nossa mente precisa ser constantemente liberta, porque senão os demônios sempre vão entreter com os nossos pensamentos. E sabe o que vai acontecer? A gente pode ser levado ao pecado, pode ser levado a desobedecer a Deus, a precipitar na vida e perder o melhor que Deus quer nos dar nessa terra. Precisamos libertar a nossa mente para vivermos o melhor de Deus. E Paulo ele diz sobre as armas espirituais, essas armas, quais são as armas espirituais que a gente tem? É a oração, é a adoração, é a palavra de Deus, é o jejum, é o ato de se submeter verdadeiramente ao senhorio de Cristo. Porque uma pessoa que mantém as fortalezas, o sofisma na mente dela, o que é sofisma? Sofismas são verdades distorcidas, são enganos. Às vezes você acredita em determinadas coisas que Satanás te fala e aquilo para a sua vida. Por quê? Entrou o sofisma, entrou um engano, mas nessa noite o Senhor ele quer te ensinar a libertar a sua mente para que todos os aspectos da sua vida sejam alcançados pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida como é feita nos céus também. Em nome de Jesus, mas nós precisamos nos dispor, a partir do momento que você se submete ao Espírito Santo, a andar no Espírito. Meus irmãos, a vida cristã não é só dizer, Jesus,
tu és meu Salvador e pronto. Não, é lembrar que Ele é também o Senhor da sua vida. E se Ele é Senhor, você precisa caminhar em submissão. O que é caminhar em submissão a Deus? Primeiro lugar, é caminhar com Ele, é viver a sua vida com Ele, é obedecer a Deus, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Deus, é honrar o nome do Senhor em todas as coisas, é também deixar-se ser confrontado por Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele corrige porque Ele ama, Ele é Pai. O Pai corrige porque Ele ama os seus filhos. E são, gente, é impressionante como que a gente vê pessoas, até mesmo nas nossas vidas, áreas que estão paradas, porque a gente muitas vezes se coloca numa posição de vítima. Sabe um tipo de fortaleza maligna, de estrutura, de pensamento, que tipo de mentalidade que tem te atrapalhado de viver o melhor de Deus? É você pensar, por que Deus não me abençoou até hoje? Por quê? Acho que Deus não me ama. Acho que Deus não quer a minha vida. Não, Deus não me ama. Aí você olha para o vizinho, fulano chegou na igreja tem pouco tempo e já foi abençoado, né? Já viveu isso. Ei, você ainda precisa mudar a sua mentalidade e começar a entender a paternidade de Deus na sua vida. Porque esses mimimis, essa mentalidade vitimista, é uma estrutura de pensamento maligno, que Satanás colocou lá na sua infância. Mas Deus quer te libertar também do vitimismo. Sabe, não queira viver o melhor de Deus com uma mentalidade, sabe, presa aos problemas, àquilo que te aconteceu. Porque você não é o que aconteceu com você, você é filho de Deus. Sabe? E como filho de Deus, Deus Ele quer moldar em você a pessoa de Cristo. Deus Ele quer moldar em você uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de encarar a vida e dizer, opa, agora eu tenho um Pai Celeste, agora eu tenho o Salvador, eu tenho o Redentor que pode redimir toda a minha vida e me ensinar a viver de acordo com o propósito original que Deus tem para mim. Nós estamos nessa trajetória de a cada dia Deus, Ele nos mostrar, Ele nos levar ao seu propósito original. E o plano original que Deus tem para cada um de vocês individualmente como propósito, abrange tudo. Sabe, talvez você é uma pessoa que a sua vida financeira não está rompendo, porque você ainda tem uma mentalidade avarenta. Você ama o dinheiro. Você é ganancioso, você é egoísta. Deus quer libertar a sua mente da avareza. Porque o pecado, gente, começa aqui na mente. A gente só peca quando a gente alimenta, come comida errada, vira pensamento, o pensamento vira uma mentalidade bem estruturada e que leva você a ter atitudes erradas. Sabe? Às vezes você quer viver o melhor de Deus, está lá. A mulher solteira, que tem a maioria é mulher, né? Tem a mulher solteira, eu quero casar. Ai, Deus não me ama, Deus não quer me abençoar na minha vida sentimental. O pastor Charles e os pastores devem ouvir isso, né? Direto. Pastora, por quê? Sabe por quê? Porque você quer se casar com uma mentalidade mundana, você não sabe nem o que é ser esposa. Você precisa aprender a submissão bíblica da mulher. Aí tem o jovem não, vamos falar dos homens, o jovem quer casar, eu quero casar, por que Deus não me dá uma varoa, sabe por quê? Porque você ainda não sabe como tratar uma mulher, você não sabe como honrar. O que separa você do melhor de Deus é a sua mentalidade. É isso que está te separando. Você está lá na sua empresa, a sua empresa não rompe porque você só nega impostos. A Bíblia fala que a gente deve pagar impostos, tributos às autoridades, porque as autoridades são servas de Deus. Romanos capítulo 13. O que está separando você do melhor de Deus é a sua mentalidade. Ai, meu marido não converte, minha esposa não converte, eu já oro, jejuo, por que não converte? Primeiro, não é você que vai converter o seu cônjuge, é o Senhor. Segundo, você tem que aprender a como realmente ser uma esposa que honre o seu marido aqui, com a Bíblia. Meus irmãos, deixa eu te ensinar algo que eu aprendi quando eu precisava desmantelar estruturas de pensamentos errados na minha vida. Não desmantelei tudo ainda não, está indo.
Todos nós aqui, estamos indo em processo, amém? Você está em processo? Eu estou. Uma coisa que Deus me ensinou foi o seguinte, eu quero te ensinar aqui. Antes de você querer viver as bênçãos de Deus para a sua vida, ou querer viver algo grande, aprenda princípios. Aprenda os princípios do reino de Deus, não desse mundo. E quando a sua mente estiver bem moldada com esses princípios, gente, o que é uma bênção para Deus? É fichinha. Deus, Ele te abençoa com a abundância. Você lembra do povo lá que saiu do Egito, em rumo à terra prometida, ficaram 40 anos ali no deserto. Sabe por que eles ficaram 40 anos? Sabe por que eles não tinham desfrutado ainda do melhor de Deus? Porque eles precisavam ter as suas mentes desintoxicadas dos valores mundanos, ou dos valores egípcios, ou deixar de ter a mentalidade de escravo que ele tinha, que o povo... A primeira geração que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, não foi só por causa da incredulidade e da murmuração, mas é porque eles não mudaram a mentalidade deles. Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode tomar posse da terra prometida com uma mentalidade de escravo, com uma mentalidade egípcia, entre aspas, mundana. Deus não vai te dar a terra prometida enquanto você tiver uma mentalidade totalmente fora daquilo que Ele pensa. Nutra, é por isso que Deus, Ele falou tanto com Josué. Josué, olha, eu vou te usar para agora conquistar a terra prometida com essa nova geração, porque a outra morreu. A outra não quis mudar, não quis o confronto, não quis o acerto, mas Deus disse assim para Josué, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita na palavra dia e noite, para que você tenha cuidado em tudo que você fizer, e então você será bem sucedido por onde quer que andares. O que a Bíblia está dizendo? Que a forma ou a fórmula, digamos assim, o caminho que Deus te dá para conquistar as terras prometidas que Ele te prometeu, é você primeiro aprender tudo aquilo que Deus pensa, é você montar uma fortaleza divina na sua mente, que é uma estrutura de pensamentos que vai moldar, que vai direcionar a sua vida para onde quer que você vá e vai te dar êxito também. É isso que a Bíblia está falando, gente, porque uma pessoa moldada e ajustada com os costumes desse mundo jamais viverá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai, porque as promessas estão ali, sabe, esperando que você mude a sua mente. Talvez você tenha alguns outros tipos de mentalidade, a sua mente é confusa. Você não é uma pessoa disciplinada, a sua mente... Sabe, você não tem opinião própria, ou você tem uma mente de escravo. Você pensa que Deus, Ele quer o seu trabalho. Não, meu irmão, não, minha irmã. Deus quer você. Deus quer a sua pessoa. E você vive tentando fazer as coisas para Deus, para ver se Deus te abençoa. Não é isso que Deus quer de você. Ele disse assim em sua palavra, Ele disse, dá-me o teu coração e os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Essa palavra coração no hebraico é mente. Ele está me dizendo, dá-me a sua mente e que a sua mente se agrade daquilo que eu penso. E aí você tem tudo com Deus. Deus quer quebrar a sua mentalidade vitimista. Ou você tem uma mente estruturada de uma maneira ansiosa, você é muito ansioso. Sabe por que você é ansioso? Porque provavelmente, lá na sua infância, lá atrás, você teve privações. E você não consegue confiar plenamente em Deus, que Deus vai suprir aquilo que fugiu do seu alcance. Deus quer desmantelar essa estrutura de pensamento que fez de você uma pessoa ansiosa. Talvez você é uma pessoa com instabilidades emocionais. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que, em outras palavras dizendo, que a nossa mente é a torre de controle da nossa vida. Provérbios 27, 13 diz, assim como a água reflete o rosto de uma pessoa, assim a nossa mente reflete quem somos. É a sua mente que dirige a sua vida. Não, mas Deus vai fazer, Deus prometeu, Deus vai me dar, é o melhor de Deus. Ei, deixa eu te fazer entender outra verdade. Existem promessas de Deus condicionais e incondicionais.
As promessas de Deus incondicionais, por exemplo, Jesus vai voltar, crendo você ou não. Agora, promessas condicionais é aquela que depende da sua parte, dos seus passos, é aquilo que você faz. A gente vê isso o tempo todo na Bíblia. Vários exemplos, citei o exemplo da primeira geração de Israel. Se eles crescem em Deus, não murmurassem e se rendessem ao processo de transformação, eles teriam entrado na terra prometida. Depois você dá uma lida lá em Hebreus. Depois dá uma lida que você vai ver isso. Sabe? Ou talvez você ainda está cheio de altivez, você é orgulhoso. Não vou mudar. Você não aceita que as pessoas te corrijam. O pastor aqui na igreja quer trazer uma correção em amor, mas você não aceita. Isso é orgulho, arrogância. E a Bíblia diz que Deus ele resiste ao orgulhoso. Ele resiste ao soberbo. Você precisa deixar Deus desmantelar tudo aquilo que está te impedindo de viver a vontade dEle. E você liberta a sua mente através da palavra do Senhor. Como Josué, medita na palavra dia e noite. Deixa de ser preguiçoso ao ler a Bíblia. É dia e noite, é literalmente, isso não é simbólico. Nós precisamos comer, nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, gente, senão a gente vai definhar, senão a gente não vai conseguir derrubar as estruturas de pensamentos errados. A toda mentalidade errada só é derrubada pela palavra de Deus. Você tem ignorado uma batalha que tem acontecido na sua mente. Existe uma batalha aí que está travando a sua vida. Para de ignorar nessa noite, eu estou te dando algumas chaves aqui. Deus disse lá em Jeremias, capítulo 23, 29, que a palavra dele é fogo. A palavra do Senhor é fogo e é martelo, que esmiuça a pedra, que esmiuça a rocha, que esmiuça a fortaleza que está tentando destruir a sua vida aí na sua mente. Essa mentalidade toda errada, né? Você quer participar do ministério de libertação, quer pegar Satanás pelo colarinho, quer expulsar demônio, mas está com preguiça de vencer a batalha espiritual que existe aí na sua mente e que faz de você uma pessoa instável emocionalmente. Deixa Deus desmantelar essas estruturas de pensamentos aí com a palavra dele, que é martelo. Sabe por que é martelo? É o que eu acabei de dizer. A gente precisa renovar a nossa mente todo santo dia. Gente, tem gente hoje que lê a Bíblia só quando vai pregar. Oh, não entendeu ainda, isso daqui é comida diária. Não entendeu, não. Você precisa comer a palavra de Deus, porque ela é martelo. Sabe o que acontece? Gente, transformar a nossa mentalidade para viver o melhor de Deus leva tempo. Leva tempo. Satanás trabalhou desde a sua infância para construir estruturas de pensamentos errados aí durante muito tempo. Mas a libertação também leva tempo. Leva. Mas depende de você também. Todos os dias buscar a face de Deus, apresentar-se a Deus com um culto intencional e comer a palavra. Todas as vezes que você medita na palavra de Deus, ela te lava, ela te santifica e ela como um martelo vai, imagina gente, um martelo e uma marreta, batendo na sua mente, quebrando, e você vai meditando e recebendo as verdades de Deus, e Deus está, vai que eu estou batendo com o meu martelo, estou desmanchando essa fortaleza, estou desmanchando esse sofisma, estou quebrando o orgulho, estou quebrando a mente de vitimismo, estou quebrando a corrupção do coração, estou quebrando o pecado, estou quebrando a avareza. É assim que Deus faz. Deixa Deus usar o martelo. Gente, eu lembrei aqui de uma experiência que eu tive, segunda-feira. Eu estava orando por uma moça, que ela confessou para mim algumas coisas que ela estava passando, pecaminosas. E aí eu tinha orado junto com ela, e eu já sabia que o inimigo ia querer vir me encarar. Tipo assim, que ele é muito atrevido. Aí no outro dia, na noite seguinte, eu fui dormir, e por volta das 3h50 da manhã, eu tive um sonho. E aí Deus me deu discernimento daquele sonho sobre essa pessoa. E depois vieram mais ou menos 2 ou 3 demônios para me atacar, para tentar me sufocar na minha cama enquanto eu dormia. Eu ia tentar, safado, gente, eles são muito atrevidos. E aí eles vieram, e na hora, o que eu fiz? Eu te repreendo em nome de Jesus, repreendendo em nome de Jesus.
E a sensação que eu tinha é que Jesus estava do meu lado e ele não fez nada, olha só. Ele não fez nada. E eu repreendendo e não consegui sair da luta, tentando gritar, sai em nome de Jesus. Na mesma hora, apareceu um martelo do meu lado, na dimensão espiritual. Apareceu um martelo e o Senhor disse assim para mim, pega esse martelo e começa a cacetar todos eles e eles vão embora. Eu peguei o martelo pelo cabo mesmo e comecei a bater. Na mesma hora eles foram embora. O martelo significa a palavra de Deus. Tem batalhas espirituais que você ainda não aprendeu que se vence com a palavra de Deus. Sabe, demônios que tentam ir na sua casa te afrontar, começa a declarar a palavra de Deus. Eu sei que eu acordei 7 minutos depois, 3h57. Eu sabia que era 3h50 porque eu tenho um aplicativo que marca a qualidade do sono. Eu tenho esse negócio. Aí eu olhei que horas que começou a batalha, porque eu estava meio que debatendo ali. Aí eu acordei 3h57, e aí o Senhor começou a dizer, agora declare a minha palavra, declare quem eu sou. Sabe essa música que cantamos aqui, gente, Vitorioso és? Gente, essa música é maravilhosa. Uma vez eu tive uma experiência com ela. Tinha uma pessoa na minha casa, estava sofrendo de depressão. E, falar nisso, minha mãe está aqui, viu, gente? Esqueci de falar, minha mãe é abençoada. E uma pessoa em casa estava sofrendo de depressão. O que é a depressão? É como se fosse uma explosão daquela fortaleza mental, daquela estrutura de pensamentos que minou-se. E colocou a pessoa numa condição quase de morte, né? Quase morrendo aos poucos. Eu já tive depressão anos atrás também. É horrível. E aí eu sofri também muito ao ver aquela pessoa da minha família naquela condição. E minha mãe é uma guerreira de oração também, e Deus mostrava para a gente espírito de morte, e a gente orava repreendendo, e eu lembro que numa noite eu fui orar junto com essa pessoa lá em casa, fui orar e saí do quarto dessa pessoa arrasada, sabe? Fui para o meu quarto e eu chorava, assim, doeu muito, estava doendo demais. Graças a Deus, hoje essa pessoa está totalmente restaurada, totalmente, graças a Deus. E aí, gente, eu lembro que eu fui para o meu quarto arrasada, eu chorava. E Deus disse assim para mim, apenas me adore e exalte quem eu sou, declare a minha palavra. E uma das músicas que eu cantava era essa, Vitorioso és. Eu cantava em lágrimas. E eu tive uma visão, a minha visão espiritual abriu, e eu vi um canhão enorme, um canhão, enquanto eu adorava Deus, esse canhão virava para o território inimigo e começava bum, bum, bum. E Deus me falava, filha, é assim, enquanto você me adora, eu mesmo dirijo as minhas armas também contra os inimigos. Você está entendendo, gente? Você está entendendo que a gente tem que usar as armas espirituais? Você está perdendo de bobo o que é, porque você tem armas. Você tem a oração, tem a palavra de Deus para mudar a sua mente. O próprio Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Por quê? Porque um discípulo de Jesus pensa como Jesus. Por isso que você tem que ouvir o Senhor através da palavra e começar a pensar como Jesus. Quando você começa a ter a mentalidade de Cristo, Satanás já não sabe mais como te atacar, como destruir a sua vida, porque você se mantém firme. Em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor vai destruir, desmantelar, desmoronar as estruturas de pensamentos errados que têm parado você, que têm te impedido de viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus, que isso comece hoje, é uma atitude sua, é uma decisão. É um culto intencional, racional, não é você. Ai, Ana, é porque quando eu vou buscar Deus eu não sinto a presença dEle. É que eu não sinto arrepiozinho, eu não sinto... Não, não é sentir. É agir. É agir. Ação. O cristão maduro, ele não fica preso a sensações. O cristão maduro, ele toma uma ação e fala aqui, não, Satanás, você não vai mais penetrar a minha mente, você não vai mais tentar me destruir por conta dessa mentalidade errada, porque eu estou aprendendo com a palavra de Deus quem eu sou. Eu estou aprendendo a viver os princípios antes de viver as promessas. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Eu tenho. Tem?
Elas continuam lá. Eu quero te dizer, você que estava desanimado, achando que passou o tempo, ei, as promessas de Deus continuam de pé para a sua vida. Só que elas estão aguardando você ter uma mudança de mentalidade sobre aquela promessa. Ai, Ana, Deus me chamou para ser um missionário, para ir para o exterior. Aí você fica, cadê Deus? Não vai me enviar, não? E Deus está assim, ei, vai aprender um idioma. Vai se capacitar, vai estudar mais, vai aprender princípios. Não, a gente fica na passividade. Gente, chega. Está feio a passividade dos filhos de Deus. É a ação, palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma experiência diária com a presença e com a palavra de Deus. É isso o que vai nos transformar a cada dia. Por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios 3,17, que todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O que isso significa? Você tem que todos os dias desvendar o seu rosto diante de Deus. Tem que quebrar o orgulho, tem que admitir, Deus, eu estou errado nisso. O meu pensamento, a minha forma de ver a vida está errado. E para a gente encerrar aqui, vocês estão sendo abençoados? Deus está falando com você? Você precisa ser transformado, a começar na sua mente. Porque uma mente transformada é uma vida transformada também. Uma mente mudada vai mudar todo o restante na sua vida. Sabe? Talvez você é muito passivo. Muda a sua mente na palavra de Deus e Deus vai te ensinar a não procrastinar mais. A ser disciplinado, a ser focado. Deus quer te reeducar, tá entendendo, gente? Você está entendendo que você veio para o reino de Deus? E o Pai quer reeducar você. Não são mais os valores da sua família, desculpa, com todo respeito. Porque os valores dos nossos pais são limitados. E alguns baseados em tradições distorcidas. Não, agora são os princípios de Deus. Deus quer te reeducar, mudar a sua forma de ver a vida. Coloque-se de pé nesse instante. Para você viver o melhor de Deus, você precisa cooperar com Deus para que Ele liberte a sua mente. Entenda. Feche os seus olhos enquanto eu falo isso, porque Deus quer falar um pouquinho mais aí, você e Ele. Queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar em tudo isso. Quais são os sofismas, os enganos, as distorções, a mentalidade errada que um tanto de gente já foi usado por Deus para te falar, ei, a sua forma de pensar está errado e você não quis mudar. Começa a colocar isso, às vezes coisas que você tem dificuldades e você não entende, meu Deus, por que eu não consigo? E Deus está dizendo, deixa o martelo da minha palavra bater, desmoronar esse refúgio de Satanás aí, que é uma mentalidade errada. Eu queria chamar o ministério de louvor também. Eu quero que você ore no seu lugar. Não espere o ministério de louvor cantar uma música, não. Porque você não pode se comportar na terra prometida como você se comportava antes de Cristo no Egito. Em nome de Jesus, tome a decisão, comece a falar aí com Deus nessa hora, Senhor, hoje eu tomo uma decisão de começar a partir de hoje, a mudar a minha mente pela Tua palavra, a aprender os Teus princípios, a deixar o Senhor me corrigir, comece a falar com Ele, a me confrontar, porque eu quero viver o melhor do Senhor, no meu chamado, no meu propósito. Comece a dizer, comece a orar a Deus no seu lugar. Comece a dizer, Senhor, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida financeira, para a minha família, para a minha vida pessoal, para o meu casamento, para a minha vida sentimental, para a minha vida intelectual. Comece a dizer, comece a dar nomes àquilo que você tem esperado em Deus. Começa a dar nomes, o que você tem esperado em Deus, qual que é o melhor de Deus que você tem esperado. Coloca diante dele e diga a ele, Senhor, eis-me aqui.
Eis-me aqui, Senhor, venha com o martelo da tua palavra desmantelar essa mente errada, essa mentalidade. Ei.